Eu sou a Gi, médica patologista do laboratório APC, e hoje vamos falar sobre nervos displásicos. Os nervos displásicos podem ser hereditários e esporádicos. As lesões esporádicas ainda apresentam um subgrupo das lesões esporádicas múltiplas, que trata de indivíduos que no decorrer da vida, no contexto de lesões fotoexpostas, acumulam cargas mutacionais. A importância de se discutirmos nervos displásicos é que tanto os esporádicos múltiplos como os hereditários apresentam maior risco de desenvolverem melanoma no futuro. Por isso, precisamos ser bastante criteriosos na hora de classificar uma lesão como displásico, porque os indivíduos que apresentam poucas lesões no decorrer da vida, que são esporádicos não múltiplos, eles teriam uma conduta muito diferente em relação ao grupo que apresentam lesões hereditárias e esporádicas múltiplas. Então, vamos iniciar pela definição da lesão displásica. A lesão displásica é o subconjunto das lesões que apresentam atipias clínicas e histologicamente eles apresentam desarranjo arquitetural e atipias citológicas, sempre envolvendo o componente juncional. Então, vamos ver o que seria atipias clínicas. As atipias clínicas, basicamente, seria o famoso ABCD. Então, ele apresenta assimetria, com contorno periférico irregular, bordas mal delimitadas, variação de cor, tamanho maior ou igual a 5 milímetros. Em termos de aspecto histológico, temos ainda o desarranjo arquitetural. O desarranjo arquitetural se caracteriza por perda do arranjo em ninhos uniformes ao longo dos cones epiteliais, extensão lateral, que conhecemos como ombro, fusão dos cones epiteliais, ascensão de alguns melanócitos, entretanto ele não é proeminente. Se identificarmos ascensão proeminente, principalmente na porção periférica da lesão, precisamos pensar se não estamos diante de um melanoma. A fibroplasia e o infiltrado linfocitário também caracterizam o desarranjo arquitetural. A seguir, vamos ver nas figuras todos esses itens listados aqui. Nesta figura, podemos observar duas áreas distintas. Nessa primeira área, identificamos que a lesão apresenta ninhos na camada basal da epiderme, até bem regulares, que podemos identificar em lesões nérvicas comuns. Entretanto, nessa área, já vemos que apresenta um certo desarranjo arquitetural, e se formos olhar essa área com maior detalhe, identificamos que as lesões, as células nérvicas não apresentam mais aquela distribuição regular na camada basal, estando bem irregularmente distribuídas e ainda descontínuas. Nessa outra figura, em maior detalhe, conseguimos ver que temos ninhos de células melanocíticas na porção lateral e não na porção basal, caracterizando a perda do arranjo arquitetural. Nesta figura, conseguimos caracterizar a outra característica do desarranjo arquitetural, que é a extensão lateral, conhecida como ombro. Então, conseguimos identificar nesta figura que o componente juncional se estende para além do componente dérmico, caracterizando a extensão lateral. A próxima característica seria a fusão dos ninhos, onde vemos claramente aqui nessa figura que os agregados de melanócitos e os prolongamentos dos cones epiteliais se fundem formando essas fusões. Aqui em maior detalhe, conseguimos ver um cone epitelial, o outro cone epitelial e os dois ninhos se fundindo. A próxima característica, que seria a ascensão de alguns melanócitos, conseguimos ver nessa área aqui.
Em maior detalhe desta área, conseguimos ver que há ascensão de alguns melanócitos. Entretanto, essa ascensão ela fica restrita na porção 2/3 inferior e não atinge a camada granulosa nem a camada córnea. Lembrando novamente que, se isso acontecer, temos que pensar se não estamos diante de uma lesão tipo melanoma. Novamente, aqui conseguimos identificar que aqui está toda a camada basal e ao longo dessa lesão conseguimos identificar alguns melanócitos que estão além da porção basal da epiderme. A próxima característica, que é a fibroplasia e o infiltrado linfocitário, ficam bem evidentes aqui, com as fibroplasias e o infiltrado linfocitário. Nesta figura, que também mostra a fibroplasia e infiltrado linfocitário, conseguimos identificar duas áreas distintas. Nessa primeira área, em maior detalhe, identificamos a fusão dos cones epiteliais e a fibroplasia na derme logo adjacente. Entretanto, nesta área, identificamos também a fusão dos cones epiteliais, o infiltrado linfocitário e a fibroplasia com uma certa colagenização. Quando identificamos esse tipo de fibroplasia, temos que pensar se essa fibroplasia realmente é decorrente do desarranjo arquitetural de um nervo displásico ou se é uma lesão do tipo cicatricial decorrente a uma estérese prévia ou um trauma prévio. A outra característica histológica, então, depois do desarranjo arquitetural que podemos observar são as atipias citológicas. As atipias citológicas podem ser aumento do tamanho nuclear, hipercromasia, nucleolo proeminente e, evidentemente, identificamos algumas mitoses, mas geralmente elas são raras e em contexto de atipias severas, precisamos pensar se não estamos diante de um melanoma também. Então, a seguir, vamos ver nas figuras todos esses itens listados aqui. Nesta figura, podemos identificar o tamanho nuclear dos melanócitos. O tamanho nuclear dos melanócitos são sempre comparados aos queratinócitos vizinhos para termos melhor critério. Aqui identificamos que os melanócitos apresentam tamanho nuclear muito semelhante aos queratinócitos vizinhos. Já nessa figura, temos alguns melanócitos que apresentam tamanhos similares aos queratinócitos, entretanto, identificamos outros melanócitos que apresentam tamanhos um pouco maiores que os queratinócitos vizinhos. Nessa figura, além de alguns melanócitos maiores que os queratinócitos vizinhos, podemos também identificar melanócitos multinucleados. Novamente, nessa figura, vemos que os melanócitos apresentam tamanhos muito maiores que os queratinócitos e apresentam uma certa disformidade no seu formato nuclear. Outra característica da atipia citológica é a hipercromasia nuclear, em que identificamos aqui alguns elementos com núcleo muito mais hipercromáticos. A próxima característica de atipia citológica é o nucleolo proeminente. Aqui fica muito claro, evidente, que tem alguns melanócitos com nucleolos pequenos, porém bem evidentes. Às vezes, podemos identificar os macronucleolos. Em termos de atipias citológicas, a antiga graduação classificava em lesão com displasias leves, moderadas e severas, observando as seguintes características: tamanho nuclear, aspecto da cromatina, variação do tamanho nuclear e sua forma e o aspecto do nucleolo. A antiga classificação de displasia leve, em que os melanócitos apresentam tamanho nuclear similar aos queratinócitos, hipercromasia muito discreta, variação do tamanho nuclear e a sua forma mínima, e os nucleolos pequenos até ou mesmo ausentes, na nova classificação, em termos de aspecto citológico, não é mais considerada como atipia citológica. Na nova classificação, as atipias são graduadas em displasia leve e
displasia alta. Essas duas classificações são as antigas classificações como displasia moderada e displasia intensa. Nessa figura, então, em termos de aspectos citológicos, identificamos que os melanócitos apresentam tamanhos muito similares aos queratinócitos vizinhos, a rara hipercromasia e os nucléolos pouco proeminentes, sendo considerada citologicamente como displasia leve. Entretanto, vale lembrar que, além das atipias citológicas, devemos considerar o desarranjo arquitetural. Então, novamente, se nessa lesão ela estiver no contexto de uma lesão com esse tipo de desarranjo arquitetural, ainda consideramos essa lesão como névoa displásico. Então, resumindo, os névoos displásicos, eles apresentam critérios de tamanho, arquitetura e atipia citológica. Algumas lesões displásicas podem ser lançadas do estudo imunohistoquímico para a definição diagnóstica, embora muitos a gente consiga definir o diagnóstico apenas pela avaliação histológica do HI. Então, em termos de aspecto imunohistoquímico, observamos gradiente maturativo do HMB45, assim como identificamos em lesões névicas comuns, e baixo índice proliferativo. Vale lembrar que, se for identificado alto índice proliferativo, temos que pensar se não estamos diante de um melanoma. Nesta figura, identificamos a imunoexpressão do HMB45 no componente juncional. E na derme superficial, identificamos algumas células névicas positivas, no componente profundo, a negatividade do HMB45. Se traçarmos uma linha vertical, identificamos positividade no componente superficial e a negatividade no componente profundo. E se traçarmos uma linha horizontal, paralela à superfície epidérmica, identificamos que, na mesma linha horizontal, conseguimos identificar a mesma intensidade da imunoexpressão do HMB45 nesta linha e nesta linha. Isto também se caracteriza pelo gradiente de imunoexpressão de HMB45. Se identificarmos que na mesma linha horizontal temos uma discordância de imunoexpressão, onde há células muito positivas e células negativas na mesma linha horizontal, temos que questionar quanto a gradiente de HMB45 e se não estamos diante de uma lesão do tipo melanoma. O outro aspecto imunohistoquímico é o índice de Ki67. Nessa figura, a primeira impressão que dá é que o índice de Ki67 é bastante proeminente. Entretanto, se olharmos essa área com maior detalhe, observamos que a imunoexpressão se dá basicamente nos queratinócitos e não nos agregados de melanócitos. Portanto, devemos ser bastante criteriosos na hora de contarmos o Ki67 nas lesões névicas, principalmente no componente juncional, para não se confundir com a positividade dos queratinócitos. Também vale ressaltar que, quando há infiltrado inflamatório perilesional, podemos confundir a positividade do Ki67 nos linfócitos e nos melanócitos. Então, depois de tudo isso que apresentamos, quando estamos diante de névoos displásicos, precisamos pensar em alguns diagnósticos diferenciais. Eles são névio comum ou névio congênito. As lesões congênitas apresentam um certo desarranjo arquitetural e discretas atipias citológicas e não são considerados como displásicos. A antiga classificação citológica de displasia leve, em contexto de uma lesão que não apresenta desarranjo arquitetural, também devem ser consideradas como os névios comuns. Outro diagnóstico diferencial é lentigo simples, névio de sítio especial, que são aquelas lesões localizadas em mama, trato genital e couro cabeludo. Estas lesões podem apresentar uma certa atipia citológica, entretanto não é considerado como displásico.
Então, quando estamos com lesões nessas topografias, precisamos pensar 2 vezes antes de classificarmos como névoa displásico. O próximo diagnóstico diferencial é o névoa de Spitz e de Reed, que normalmente apresenta uma certa atipia citológica que podem ser confundidos com névoas displásicos. E outro diagnóstico muito importante é o melanoma, principalmente contrapondo com os névoas displásicos com atipias intensas. Todos esses itens podem ser discutidos num próximo vídeo. Então, até a próxima!